Aleluia. Normalmente eu respondo então perguntas aqui no culto, irmãos. Eu recebi uma pergunta e eu achei essa pergunta tão abençoada. Eu queria que a gente meditasse aqui nessa pergunta juntos. Pastor, como que Deus justifica o ímpio? Se Ele mesmo afirmou que jamais o justificaria, ou jamais justificaria o ímpio. Se é reto que a justiça condena o culpado, um juiz que absolve então o culpado e justifica o injusto, não age injustamente? Complicado? Vamos repetir, né? Vocês tomaram café hoje? Não está funcionando. Conhecedor da lei. Melhora aí o microfone. Aleluia. Então só vou resumir para você entender. O que ele está perguntando é o seguinte: se Deus justifica o injusto, Deus não é injusto ao fazer isso? Em resumo, ele está perguntando isso. Por que ele está dizendo isso? Talvez é porque está escrito lá em Êxodo, capítulo 23, verso 7. Êxodo 23, 7. Olha o que está escrito ali. Êxodo capítulo 23, 7. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o que Deus está falando? Ele não vai justificar quem? O ímpio. Ele mesmo disse isso. Então o irmão provavelmente está pegando esse texto aqui e está falando: olha, se Deus disse que não vai justificar o ímpio, o pecador, ao fazer isso então agora, ele é injusto. É isso que ele está dizendo. Mas será que Deus é injusto? Deus é justo? Você pode dizer que Deus é justo aqui nessa manhã? Aleluia, Deus é justo, irmão. Romanos 3, 26. O problema de pensar assim, irmãos, é porque todos os questionamentos que surgem a respeito desse assunto, é porque os irmãos ainda não entendem como se dá a justificação de Deus para as nossas vidas. Esse é o grande problema. Romanos 3, 26 diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o que Romanos está dizendo? Que quando Deus justifica aquele que tem fé, e aquele que tem fé é ímpio, ele, quando é justificado, Deus é justo em fazer esse negócio. Isso é o que o texto de Romanos está dizendo. Agora, eu preciso te lembrar como que nós somos justificados. A primeira menção de justificação na Bíblia está lá, quando Abraão creu em Deus. A Bíblia fala: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi o quê? Imputado por justiça. O que é algo imputado? É algo dado a ele. Foi colocado nele a justiça de Deus. Abraão era justo? Por si só? Não. Se você for lembrar, Abraão veio de uma região idólatra, e a sua família era idólatra. Eles tinham outros deuses, eles adoravam a outros deuses. Também adorava a Deus, o verdadeiro Deus, mas também adoravam outros deuses. Então eles eram idólatras. Então ele não era justo por si só. Algo aconteceu, e esse algo que aconteceu com Abraão, aconteceu com você também. Ele creu no que Deus disse, e isso foi suficiente para Deus fazer o quê? Justificar ele, torná-lo justo. Da mesma maneira, eu e você hoje somos o quê? Justos. Nós que cremos no Senhor Jesus, nos tornamos perante Deus o quê? Justos. E a Bíblia fala: não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é o tanto de bondade que você faz, te faz justo. Não é a comida para os pobres que talvez você venha dar, que te faz bonzinho, aceito diante de Deus. Não é fazer uma penitência, andar de joelhos, né, se martirizar, fazer uma promessa, um voto, que te faz aceito diante de Deus. Não, o que te faz aceito diante de Deus é crer no que Jesus Cristo fez. Esse é o Evangelho, irmãos. É por causa disso que nós nos reunimos aqui domingo. É por causa disso que você e eu somos salvos.
Por quê? Porque Deus nos justificou. Aí vem a pergunta: como Ele nos justificou? E a resposta ela é muito simples, mas é complicada de entender. Ela é simples de ser dada, mas você precisa de revelação do Espírito Santo para entender. A Bíblia fala que Jesus Cristo não conheceu o pecado. Ele não cometeu o pecado, e nele não havia pecado. Porém, lá na cruz do Calvário, ele foi o quê? Condenado como pecador. Ele merecia? Não. Lá na cruz do Calvário, quando ele foi condenado como pecador, ele recebeu uma punição, um juízo, que eu e você merecíamos. Sabe disso? Por causa disso, ele recebeu o que ele não merece lá na cruz, para que eu e você hoje pudéssemos receber o que nós não merecemos. O que eu e você merecíamos? O juízo, a morte eterna. Lá na cruz então, o Senhor Jesus entrou na morte, recebeu a punição pelo meu e o seu pecado, e aí quando a dívida foi paga, ele pegou e fez o quê? Imputou o quê para você e para mim? A sua justiça. Ele deu para mim e para você de graça. Por isso você se tornou justo. Por que você é justo hoje? Pastor, você está dizendo que eu sou justo? É. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: você é justo. Ah, pastor, mas eu fiz isso hoje de manhã. Eu gritei com a minha esposa hoje de manhã, queria nem vir no culto. Pois é, mas você é justo. Por que você é justo? Porque você é justo não pelo que você faz, você é justo pelo que Jesus fez. Agora eu vou te contar um segredo que talvez você não saiba. Todas as bênçãos de Deus é apenas para o justo. Todas. O céu só está aberto para quem é justo. Deus só ouve o justo. Deus só ouve a oração de quem é justo. Então, qual que é a garantia que Deus te ouve hoje? Que Deus te abençoa, que o Senhor te protege, que o Senhor te livra do mal, que o Senhor é com a sua casa, é com o seu casamento, é com seus filhos, que o Senhor é bom para com você. Qual que é a garantia? Que você foi feito justo. Por que você foi feito justo? Porque Ele tomou o seu lugar. Ele recebeu a sua injustiça, para que eu e você hoje pudéssemos receber o quê? A justiça dele. Uau, que presente maravilhoso, né? Você percebe que Deus tem um presente maravilhoso para nós. Romanos 4, do verso 1 ao 5, olha esse texto. Ainda não estou pregando, viu? Só respondendo a pergunta. 4, 1 ao 5. Que pois diremos ter alcançado Abraão? Abraão ele foi justificado pelo que mesmo, irmãos? Pela fé, ele creu e foi justificado, foi aceito diante de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está perguntando: que diremos, pois, Abraão ter alcançado diante de Deus? Nosso pai segundo a carne. Quantos aqui são filhos de Abraão? Nós somos filhos de Abraão. Porque se Abraão foi justificado por obras, ou seja, ele fez uma bondade, uma coisa boa e Deus o aceitou, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Quem que crê? Nós cremos. Em quem que Deus justifica? Fala comigo, o ímpio. Preste atenção, talvez você não pensou nessa palavra. Deus justifica o Lula. Deus justifica a prostituta que está lá fora. Deus justifica o ladrão, o assassino que está lá fora. Ele não justifica o cara bom, não. Ele justifica o ímpio. Ele justifica a mim e você que pecamos contra Ele. Essa é a bondade de Deus. E Ele se torna justo em justificar os pecadores que somos nós. Aí alguém pode se levantar e falar: pastor, mas é injusto. Mas eu acabei de dizer. Por que que é justo? Porque Jesus recebeu o que Ele não merecia, para que hoje você pudesse receber o que você não merece. Isso se chama graça. Graça é favor sem merecer. Por isso que você é abençoado hoje. Por isso que você é justo perante o Senhor hoje. Isso me faz lembrar de outra coisa. Eu vou entrar um pouquinho na pregação já. Você já parou para pensar por que que você é perdoado?
Será que Deus te perdoa com base em quê? Fala assim comigo: Deus me perdoa com base na sua justiça. Por que eu estou fazendo essa afirmação para você? Se você tiver revelação disso, você vai sair daqui hoje muito seguro, muito convicto que Deus é por você e não é contra você. Preste atenção. Se Deus te perdoasse com base na misericórdia, seria um problema. Porque a palavra de Deus diz que Deus fala para Moisés: terei misericórdia, Moisés, de quem eu quiser ter misericórdia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se hoje Deus falasse: eu não quero ter mais misericórdia do Assuério, chega, basta. Ele era justo ou injusto em fazer isso? Que, irmãos? Justo, porque ele pode ter misericórdia de quem ele quiser. E Deus então te perdoa com base na misericórdia dele? Fala assim comigo: não. Não, ele não te perdoa com base na misericórdia. De que maneira então ele te perdoa? Com base na justiça. Olha que segurança Deus está te dando. Olha só o que Deus está fazendo. Deus, ele não só prometeu, ele se colocou de uma maneira que ele não pode deixar de te perdoar, para te dar segurança. Por que ele me perdoa? Com base na justiça. Eu pergunto para você, vou usar essa ilustração para te responder isso. Vamos supor que você tem uma dívida no banco de $1 bilhão. Misericórdia, né? É o que todo mundo está clamando, que tem uma dívida dessa. Misericórdia de mim. Como que eu posso pagar um negócio desse? E aí então você tem essa dívida. E aí um dia, um homem abençoado se levanta e fala: eu me compadeci, eu vou pagar essa dívida. Vai lá e paga a sua dívida com o banco de $1 bilhão. Como é que você vai chegar aqui no culto? Pastor, eu quero morar aqui na igreja para servir, o que eu tenho que fazer? Não vai ter limites para você servir a Deus. Não vai ter limites. Se precisar arrumar cadeira, você fica aqui até o final, arruma as cadeiras sozinho, mas você arruma. Se precisar de alguém para abrir a casa, para abrir uma célula, você é o primeiro a levantar e vir aqui e falar: eu quero. Se precisar fazer um evangelismo ali fora, você é o primeiro a levantar: eu vou. Por quê? Porque você foi muito perdoado, muito amado, você foi muito abençoado, e qualquer coisa que você for fazer depois disso é pouco demais. Você foi tão constrangido pelo amor de Deus, você fala: que limites que eu posso ter com meu Deus? Não posso ter nenhum limite com Ele. Então, no caso desse que pagou o preço por você, do banco, da sua dívida no banco, vamos supor agora que o banco te mande uma cobrança, e você já sabe que foi pago. Então chega lá na sua casa, no correio, uma cobrança dizendo: olha, estou cobrando os juros da sua dívida. O que vai acontecer com você nesse momento? Que recebeu essa cobrança. Qual vai ser sua resposta para essa carta? Será que foi pago mesmo? É isso que você vai responder? Uma dívida que foi paga, foi cobrada 2 vezes, ela é justa ou injusta? Injusta. Deus é justo ou injusto? Na cruz do Calvário, Jesus pagou sua dívida? Deus então, ele tem que te perdoar? A cola aqui. Sim, claro que sim. Porque Deus é justo ou injusto? Justo. Então, hoje, Deus se colocou numa posição com você. Ele só pode fazer o que com você? Liberar perdão e reconciliação e justificação sobre a sua vida. Por quê? Porque se ele falar: eu não perdoo mais o Felipe, ele está sendo injusto e desprezando a obra do seu próprio Filho Jesus Cristo. Só que ele não faz isso porque ele é justo, ele é fiel, ele é bom, ele é amor. Então ele não faz isso. Ele mesmo providenciou isso para te justificar. Agora ele não vai ser incoerente com ele mesmo de não te perdoar. Amém? Eu, depois de contar uma boa notícia dessa, você tinha que estar feliz. Você tinha que falar glória a Deus, aleluia. Aleluia.
Glória a Jesus. Então vamos pregar, né, irmãos? Vamos compartilhar a palavra aqui juntos. Aleluia. Glória a Deus. Estou com algo no meu coração para compartilhar com os irmãos hoje sobre a nova criação. E eu creio que isso vai abençoar a sua vida, a sua semana, né, a sua caminhada cristã, em o nome de Jesus. Feche seus olhos então, vamos orar. Pai Santo, eu peço para que o Senhor agora abra o nosso entendimento, liberando sobre nós a revelação da Tua palavra por meio do Espírito Santo. Derrama Teu óleo precioso sobre nós, capacita-nos a ver a verdade, conforme ela é em Cristo Jesus. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Glória a Deus. O texto básico que eu vou usar, irmãos, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E você pode ler comigo. 1, 2, 3 e... E se alguém... Aleluia, chegou, ó. E se alguém... Ele é o quê? O que acontece? E o que aconteceu? Aleluia, fala assim comigo: eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Sabe, essa é uma promessa maravilhosa da palavra e muitas vezes nós passamos por ela e nos esquecemos até mesmo dela. O que nós normalmente fazemos é o seguinte: nos apegamos a uma realidade da qual não somos mais. Muitas vezes nós usamos daquilo que éramos antes de conhecer o Senhor para justificar comportamentos que temos hoje. Então, se você tem problema no seu casamento, você fala o quê? Eu não sei, eu acho que quando eu era pequeno, meu pai me tratava assim, por isso eu me comporto assim hoje. Ou na minha juventude eu fiz isso, e aí agora eu ajo assim hoje por causa dessa questão lá do passado. Eu não sei, eu preciso talvez fazer uma cura da alma. Ou eu não sei também, talvez é algo que eu tenho que fazer uma regressão. Né? Alguns creem nisso, irmãos. Pois é, para você ver que não tem nada a ver com a palavra. Para você ver que muitas vezes você tem uma crença errada e se comporta errado por causa da crença errada. Mas a crença errada, ela, por ser errada, ela já não está baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo o que para mim e para você? Você é uma nova criatura, filho. As coisas velhas já passaram, tudo já se fez novo na sua vida. Mas muitas vezes você fala: não, pastor, eu tenho esse temperamento, eu explodo fácil demais, eu acho que é porque meu pai era assim, né? Então, você atribui justificativa para o seu comportamento hoje, baseado no seu passado, baseado nas experiências passadas, baseado naquilo que você já fez no passado. Então, o que você crê não é o que a palavra de Deus diz. Você não crê no que a palavra está te definindo. Você crê no que seu passado te define. E aí nós temos um problema sério. Você não pode atribuir comportamentos hoje ao seu passado. Muda o chip. Muda a crença. Porque o que a palavra de Deus está dizendo a seu respeito é que você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo na sua vida. Essa é a verdade da palavra. Mas pastor, quando eu olho para mim, eu vejo essas coisas acontecendo. Talvez você não lembre, ou não saiba. A palavra de Deus diz que tudo que é visível é temporário. Tudo que você está vendo aí acontecer, que você olha para você e você vê se comportando ainda de maneira indevida, é temporário. Mas o que é eterno é invisível. E o que é eterno? Eterno é o que Deus diz a seu respeito. E o que Deus diz a seu respeito? Que você já é uma nova criatura. Então, fala assim comigo: eu sou uma nova criatura. Então, olha para o irmão que está ao seu lado, fala para ele: você está com cheiro de carro novo. Pode ser uma profecia. Mas o objetivo aqui não é a profecia, não. O objetivo aqui é te fazer lembrar que quando tem coisa nova perto de você, isso exala um cheiro. Então, você que anda em novidade de vida, filho, você vai exalar um cheiro de coisa nova. Sabe, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Sabe,
Isso por conta da sua nova natureza. E às vezes a gente pensa que Deus que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para transformar homens maus em homens bons. Mas isso é um completo engano. Jesus ele não veio transformar homens maus em homens bons. Jesus veio matar a sua natureza adâmica. Ele veio te matar. Talvez nunca te contaram isso. Jesus veio para que você morresse. Mas morresse de que maneira? Morresse nele. Mas ele não veio só para te matar, não. A boa notícia é que ele veio para te ressuscitar nele. Só que quando você morre para uma velha natureza. Só que quando você ressuscita para uma nova e eterna natureza. Então a questão toda não é comportamento, não é ser bom ou ruim. A questão toda aqui é natureza. De que natureza você é. Porque se você é da natureza caída de Adão, você precisa morrer. Mas se você já é uma nova natureza, isso quer dizer que você ressuscitou com Cristo. Então quando o Senhor Jesus vem, Ele vem para fazer o quê? Para te dar uma nova natureza. Por isso, pode-se dizer então que as coisas velhas já se passaram. E tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Sabe, eu não sei se você... Vamos falar de carro, né? Estou falando de carro aqui. Não sei se você já comprou um carro 0 quilômetro. É uma boa experiência. O interessante é o seguinte, é que quando você entra naquele carro, além do cheiro, seu cheiro de carro novo, que te atrai, né? Dá uma sensação boa. Ele tem um monte de tecnologia ali que você não sabe usar. Tem um monte de coisa que você não sabe. Ele tem uns sensores, umas coisas assim que de repente você está dirigindo, aí você vai trocar de pista, ele te leva para a pista de novo, porque você não deu seta. Acontece com alguém? Já aconteceu com alguém? O carro quer dominar você por causa da tecnologia dele. Por quê? Porque tudo nesse carro é novo. Talvez você era acostumado a dirigir um carro que não tinha nem tecnologia, mas aí você vem para um algo novo, você tem que aprender a lidar com esse algo novo. Assim é a sua vida hoje. Você tem uma nova natureza. Antes você trocava de faixa, ia por caminhos tortos, e não estava nem aí. Hoje, a hora que você entra pelo caminho torto, já muda de volta para o caminho reto novamente. Por quê? Por causa da sua nova natureza. Você tem que aprender então a entender e compreender o que Deus fez na sua vida. Porque isso vai te ajudar a cooperar com o Espírito Santo para você caminhar nessa nova natureza que você tem. Volta e meia você é tentado a viver de acordo com o velho homem. Por quê? Porque você esqueceu que você morreu com Cristo. E você foi feito agora uma nova criatura nele. Mas quando você lembra que você morreu com Ele, você vai andar, diz a palavra, em novidade de vida. Tudo é novo. Você vai ver um monte de sensor aí no seu espírito aí agora, né? Um monte de sensor de informação que você não tinha antes. Por quê? Porque agora você tem não só um carro novo, você tem um motorista dentro desse carro, que não é você. Esse motorista é o Espírito Santo de Deus que te guia. A Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nesse carro novo que Jesus te colocou, filho, que é a sua nova natureza, quem guia não é você, é o Espírito Santo. E Ele está te ensinando agora todas as coisas, diz a palavra. Ele te ensina todas as coisas. Olha, na palavra não ensina como comprar casa, mas o Espírito Santo te ensina todas as coisas. Na palavra não te ensina claramente como criar filhos. Você tem que ler muitas coisas ali para você extrair princípios. Mas o Espírito Santo te ensina todas as coisas, desde bebezinho até a adolescência, que é uma fase difícil. Depois, mais tarde, até o casamento do seu filho e da sua filha. Você percebe que o Espírito Santo está hoje conduzindo a sua vida. Sabe por quê? Porque você tem uma nova natureza.
algo interessante. Davi, certa vez, fez uma oração: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Ele fez essa oração. Essa oração está no Novo ou no Velho Testamento? No Velho Testamento. Por que Davi, um grande homem de Deus, fez essa oração? Fez essa oração por quê? Porque ele ainda não participava da nova aliança. Ele ainda não tinha uma nova natureza. Apesar de ser ungido por Deus, ele não tinha uma nova natureza. Ele não tinha o que você tem hoje. Sabe? João Batista não tinha o que você tem hoje. Davi não tinha o que você tem hoje. Isaías não tinha o que você tem hoje. Pode falar qualquer homem de Deus na Bíblia. Sansão não tinha o que você tem hoje. Eles no máximo tinham a visitação do Espírito Santo neles. No máximo. Em que o Espírito Santo vinha e depois ia embora. Então eles eram o hotel de Deus. Eles hospedavam o Espírito Santo, depois ia embora. Mas você não. Você tem uma nova natureza, muito superior à natureza que Davi teve, muito superior à natureza que os profetas do Antigo Testamento teve, que Moisés teve. Por quê? Porque você tem uma nova natureza. A Bíblia fala que você não é o hotel de Deus. A Bíblia não fala que o Espírito Santo te visita. Agora no Novo Testamento. A Bíblia fala que você é casa, residência, morada de Deus. Você tem o zip code de Deus. Então, se alguém quer encontrar a Deus ou mandar uma carta para Deus, manda para você, porque você é a casa de Deus. Entende? Então, olha só como é superior a sua nova natureza. Aquilo que profetas desejaram, aquilo que homens de Deus no Antigo Testamento desejaram, você tem de graça hoje. Aquilo que era impossíveis para eles fazerem, hoje é possível a você que crê. Olha, você tem uma nova natureza muito superior. Muito superior. Porque você tem o próprio Espírito Santo habitando dentro de você. E a Bíblia diz então, habitando. Por isso, alguns irmãos ainda oram assim: Senhor, visita-nos. Mas espera lá, o Espírito Santo está dentro de você falando: como assim? Visita? Mas eu já estou aqui. Como assim visita? Então, outros falam, né? Como Davi: Senhor, não retires-te de mim o teu Espírito. Normalmente é depois de pecar que faz essa oração. Aí o Espírito Santo está dizendo: mas como assim? Eu já fui amalgamado a você. Para eu retirar você de mim, não tem jeito mais. Eu gosto dessa ilustração do bolo. Alguém que faz bolo? Aproveita quem faz bolo, gente. Levanta a mão, faz publicidade do seu trabalho. Uns fazem por trabalho, outros fazem por hobby, outros fazem porque gosta de comer. Eu sou a terceira opção. Tudo que eu gosto de comer, eu procuro fazer. Aprenda a fazer para fazer. Então, o bolo, irmãos, qual que é uma receita de bolo simples? Alguém sabe? Chocolate com cenoura, pronto. O que você precisa? Chocolate e cenoura, o que mais? Os ingredientes: ovo, farinha, açúcar não, eu estou fazendo dieta. Óleo, leite, fermento. Preste atenção, mistura tudo. Põe no fogão, põe no forno. Põe no forno. É no forno. Preste atenção. Tira lá de dentro. Mostra para mim onde está o ovo. Mostra para mim onde está o óleo. Não dá para você separar os ingredientes mais. Foi amalgamado, foi unido de tal maneira que não dá para separar. A sua nova natureza. Olha só. A sua nova natureza. Deus fez algo tão extraordinário que Ele misturou você no Espírito Santo. A vida que Cristo te deu, a nova vida, misturou ela no Espírito Santo a tal ponto que não tem como separar você de Deus, nem Deus de você. Que os homens do Antigo Testamento desejavam, que era a visitação, você tem hoje, diariamente, cotidianamente, minuto após minuto na sua vida, o Espírito Santo dentro de você. É só você abrir a sua boca
e Ele vai te responder. Você clamar e Ele vai te ouvir. É você falar e Ele vai liberar sobre você a proteção, a bênção, aquilo que é a necessidade daquele momento. Por quê? Você tem o Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Sabe, a base disso tudo, a base para que isso tenha acontecido, é a sua salvação. É você ter sido feito justo diante de Deus. Sabe, eu não sei se você percebe, lá em Gênesis acontece algo tão poderoso, tão terrível, posso dizer tão extraordinário, que foi capaz de mudar a natureza de Adão. E lá em Gênesis aconteceu o quê? O pecado de Adão. O pecado de Adão, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E interessante que não é a árvore do conhecimento do pecado, e nem a árvore do pecado, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao comer do fruto dessa árvore, a Bíblia fala que ele caiu. Ele passou a ter a natureza serpentina. Na verdade, Adão ali se tornou filho de quem? Do diabo. A natureza do diabo. E aquilo foi tão poderoso que transformou a natureza dele. Ele passou a ter uma nova natureza por causa do pecado. E foi tão poderoso que os filhos, a descendência de Adão, também foram afetadas. Mas lá mesmo, você vê a primeira profecia acontecendo. A primeira profecia foi que do filho, ou da semente da mulher, viria um descendente, que não está no plural, está no singular, porque fala de Cristo. Viria um descendente, que esmagaria a cabeça da serpente, e ela lhe feriria o calcanhar. Essa foi a primeira profecia da Bíblia, liberada pelo próprio Deus, da boca de Deus, direcionada a Satanás. Satanás, ao saber disso, ele ficou prestando atenção, porque ele sabia que um dos filhos de Adão seria aquele que iria esmagar a cabeça dele. Então nasceram agora Caim e Abel. Caim é o primogênito. A Bíblia fala então que Satanás entrou em Caim e corrompeu essa semente. Ele entrou em Caim porque ele achou que Caim iria esmagar a cabeça dele. Ele falou: esse já é meu, não tem como. Mas mais tarde você vai ver que os dois apresentam um sacrifício diante de Deus. E o sacrifício de Abel é aceito, o de Caim é rejeitado. Satanás então estimula Caim a matar o seu irmão. E Caim mata Abel. Para quê? Tudo é por conta da profecia que havia sido liberada. Quando Caim mata Abel, o que Satanás pensa? Eu venci. Porque Abel poderia pisar na minha cabeça, porque ele foi aceito diante de Deus. Mas eu venci, ele morreu. Engano de Satanás. Mais tarde você vai ver que Deus levanta Abraão. E depois que Abraão tem um filho, Isaque, que é um símbolo de Cristo, Abraão apresenta esse filho lá no altar, para ser sacrificado diante de Deus. Mas no dia do sacrifício, no momento do sacrifício, Deus fala: não, pode parar, Abraão, eu vou prover o sacrifício. Mais uma vez a promessa foi feita, de que Deus mesmo daria o sacrifício pelos nossos pecados. Mais tarde, milhares de anos depois, nós vemos que o Senhor Jesus vem. E o Senhor Jesus é o sacrifício perfeito, que remove os nossos pecados. E remove não só os nossos pecados, porque na cruz, a Bíblia fala que Ele se fez pecado, natureza serpentina, natureza caída. Mesmo sem pecado, Ele toma a nossa natureza. E lá na cruz Ele crucifica essa natureza. É a serpente que está sendo crucificada agora, porque Jesus se fez pecado, para levar a minha natureza e a sua natureza. Nesse momento então, Ele nos mata nele. Você e eu morremos em Cristo Jesus.
Naquele dia, nós nos enganamos ao olhar para a cruz e pensar que só ele morreu. Não, você morreu, eu morri. Nós na cruz do Calvário, morremos nele. Naquele momento nós fomos colocados nele e morremos nele. Naquele momento ele estava matando a natureza caída de Adão, que era descendente da serpente. A Bíblia fala que ele ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas ao terceiro dia, fala comigo, ao terceiro dia. Ao terceiro dia algo aconteceu. Ao terceiro dia o sepulcro ficou vazio. Ao terceiro dia o poder do Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo de Nazaré. Porque a morte não pôde detê-lo. Por que a morte não pôde detê-lo? Porque ele não poderia morrer. Quando ele é ressuscitado, acontece algo também. Quantos aqui morreram com Cristo? Se você morreu com Cristo, a verdade, ela tem que ser completa. E a verdade completa não é só a morte com o Senhor Jesus. A verdade completa é que você com Ele também ressuscitou. E no dia que você ressuscitou com Ele, você foi feito filho de Deus. E agora você tem uma nova natureza. É o carro novo agora, que você tem que aprender a desfrutar dele. Sabe? Essa é a obra do Senhor Jesus. É por isso que você e eu temos uma nova natureza hoje. É por isso que eu e você temos que aprender a viver essa nova natureza. Pastor, mas eu não me sinto diferente. No dia lá que eu converti, teve uma diferença, parece. Mas hoje eu não me sinto diferente. Parece que eu volta e meia, caio nas mesmas coisas. Tropeço nos mesmos erros. Falo da maneira que não deveria. Faço o que não queria. Acontece com alguém? Só com um crente sincero. O cara me fecha no trânsito, eu falo, não vou buzinar, não vou buzinar, não vou buzinar. Estou falando de ninguém aqui, viu? Mas aí que está o grande dilema. Você tem que entender o que está acontecendo com você. Eu vou usar uma ilustração que eu gosto dela, porque ela fala da realidade espiritual que nós temos hoje. Tem uma ilustração que é da lagarta e da borboleta. Lagarta, não sei se você sabe, ela só rasteja. Ela não tem beleza nela. Eu não sei se você já teve a curiosidade de falar assim, nossa, que lagarta bonitinha, vamos pegar nela? Dependendo dela, você saiu queimado. Porque lagartas, quando você quer encostar nela, você vai sair queimado, machucado. É a natureza delas. Elas fazem isso por natureza. Nós todos nós, éramos apenas lagartas, rastejando nesse mundo caído. Eu e você era como uma lagarta. Rastejávamos e andávamos em lugares baixos. Mas um dia, pela graça de Deus, nós fomos colocados num casulo. E esse casulo se chama Cristo. Você foi colocado dentro de Cristo. Eu e você fomos colocados dentro de Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus nos colocou dentro dele. E aí nós passamos por um processo de transformação, é chamado de metamorfose, de mudança, transformação. Eu não sei se você sabe, quando a lagarta ela entra dentro do casulo, todo o organismo dela vai sendo digerido e se torna uma sopa. Vira uma sopa. Ela muda de natureza naquele momento. E o casulo então é o local de proteção e transformação para ela. Mais tarde, quando ela sai do casulo, ela não sai mais como lagarta. Ela sai como uma grande borboleta, linda, maravilhosa.
que agora não se arrasteja, agora ela voa, agora ela é levada a lugares altos. A história da lagarta e da borboleta parece que é a nossa história, parece que é a minha história e a sua história. Antes nós só rastejávamos, andávamos em lugares terríveis, baixos, sujos, mas um dia o Senhor nos colocou em Cristo Jesus, a ponto de, lá dentro, Ele nos matar, porque a lagarta, ela morre dentro do casulo. Se você for fazer um teste de DNA, antes e depois da borboleta, quando ela vira borboleta, são 2 DNAs diferentes. Quando você vai fazer um teste espiritual na sua vida, são 2 DNAs espirituais diferentes. Um do homem caído, outro agora do novo homem, do Filho de Deus, que você se tornou em Cristo Jesus. E agora, você que foi transformado por Cristo, você é levado a lugares altos, andar em novidade de vida. Antes você não voava, agora você voa. A Bíblia fala que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, dominador do ar, e os seus inimigos estão sendo colocados também debaixo dos seus pés. Antes você só rastejava, agora você está em lugares altos. Antes você não tinha beleza, as pessoas encostar em você saíam queimadas. Hoje não, hoje você tem beleza, a beleza de Cristo. Hoje as pessoas se relacionam com você e saem abençoadas. Essa é a sua nova natureza, filho. Essa é a nossa nova natureza. Por isso a palavra de Deus decreta: as coisas velhas, a lagarta já morreu, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo, novo. Passamos por uma metamorfose. Pastor, mas como que eu vivo de acordo com essa nova natureza? Como eu te disse, você está aprendendo a pilotar o carro. É normal que você tenha dúvidas. É normal que, vez ou outra, você ainda queira assumir o controle do carro, o volante, e dirigir do seu jeito. Mas você esquece que é o próprio Deus que está dirigindo, e Ele não precisa ser ensinado por ninguém. Sabe a maneira então que você tem que aprender a viver essa novidade de vida? Nós temos que tomar como exemplo Cristo. O que Cristo fazia para expressar a sua vida? Preste atenção. Quando Jesus Cristo foi ressuscitar o morto Lázaro, o que ele falou antes? O que ele decretou, falou antes de que Lázaro fosse ressuscitado? Ele diz algo a seu respeito. Você tem que aprender a confessar algo a seu respeito. E normalmente é em momentos de necessidade. Alguém que passa por necessidade? Sim ou não? Glória a Deus, eu estou me sentindo em casa. Sabe, nós vivemos num mundo caído, e no mundo caído há necessidades. Mas você não é desse mundo, não se esqueça. Você não é criatura deste mundo, você é de outro reino, de outro mundo. Você é o verdadeiro extraterrestre aqui nessa terra. Então, você vai viver de acordo com essa nova natureza e com esse reino de Cristo, aqui na terra. Então, se aparecer uma necessidade, você tem que aprender a declarar quem você é diante da necessidade. Preste atenção. Lázaro estava morto. A irmã de Lázaro veio em Jesus, falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou o que para ela? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. O que Jesus fez nesse momento? Ele falou o quê? Ele falou a respeito de quem? Dele mesmo. Nos dias de necessidade, filho, aprenda a falar o que Deus diz a seu respeito. Nos dias de conflitos, aprenda a falar o que Deus diz a seu respeito. Essa é a maneira de você pilotar o carro novo. Essa é a maneira, na verdade, de você depender do Espírito Santo para andar nesse carro novo. Sabe, no dia da crise, no dia do problema, no dia da dificuldade, da tentação, declare quem que você é. Quem que você é? Eu sou justo, eu sou abençoado, eu sou filho de Deus amado, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Eu tenho a provisão do alto sobre a minha vida.
O Senhor me protege diante de cada circunstância. Aprenda a declarar, é assim que o Senhor Jesus fazia. Imita o seu Pai. Imita o Senhor. Ele é o verdadeiro filho. Quando você faz o que Ele faz, você faz as obras do Filho. Você é o que hoje? Faça as obras dele. Imite as obras dele. Certa vez Jesus foi curar um cego. Para curar um cego, cegueira é uma necessidade, irmãos? Sim, é uma necessidade, não é? Qual que é a necessidade aqui? Ver. Não é verdade? O que Jesus falou? Eu sou a ressurreição e a vida para o cego? Não. Eu sou o quê? A luz do mundo. Então você vai ver agora, porque você vai ver a luz. Veja. Então você percebe que para cada necessidade, Jesus declarava algo a seu respeito. Você tem que aprender com ele então. Nessa nova natureza que você tem hoje, que é muito superior o que Jesus fez para você. Essa nova natureza superior, você tem que aprender a ativar ela. Você ativa quando você declara o que Deus diz a seu respeito. Amém, irmãos? Para encerrar, vou encerrar com essa ilustração. A irmã está querendo o bolo aqui. Aleluia. Preste atenção. Olha só, eu vou encerrar com essa ilustração. Eu amo essa ilustração. Dando aula para os seminaristas noturnos, eu contei ela. E o Senhor me enriqueceu tanto, encheu meu coração de tanta vida. Eu quero compartilhar com você agora. Sabe, o que o Senhor Jesus fez na minha vida e na sua vida, para nos dar uma nova vida, é como a ostra. A ostra, irmãos, ela vive aonde? No fundo do mar, no mar. As ostras vivem lá. O mar na Bíblia é um símbolo das nações. O mar na Bíblia também é um símbolo da morte. Inclusive, olha que interessante, o símbolo da igreja primitiva era um peixe. Peixes tirados do mar, da morte. Jesus, quando chamou os discípulos, Ele chamou eles para quê? Serem pescadores de quê? De homens, tirados do mar desse mundo, do mar da morte. A Bíblia fala que Jesus, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si. E foi enviado para o mar das nações, para o mar da morte. Lá, a Bíblia diz que Ele se fez essa imagem e semelhança e andou entre nós. Mas nele havia vida, não morte. Mas chegou um dia que, como uma ostra, Ele colocou dentro dele o grão de areia. Eu não sei se você sabe, mas o grão de areia dentro da ostra é dolorido e incômodo. A cruz do Calvário foi o dia que Jesus nos colocou dentro dele. Colocou a nossa velha natureza e os nossos pecados. E aquilo foi muito dolorido e muito incômodo. O grão de areia dentro da ostra, que causa dor e incômodo. Quando isso acontece, a ostra libera um líquido. E esse líquido vai encapsulando e revestindo aquele grão de areia, a ponto de aquele grão de areia ser transformado, metaformoseado, palavra bonita, né? Ser transformado numa pérola. Um grão de areia vira o quê? Pérola. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é a pérola, que era o grão de areia. Esse líquido então, preste atenção. Você crê que Deus criou todas as coisas? Todas as coisas foram criadas para anunciar Cristo. Nunca se esqueça disso. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Essa pérola, ela é formada desse líquido. Nós, aquele grão de areia que foi colocado em Cristo Jesus, fomos transformados por meio da água, do líquido, da palavra.
e por meio do sangue. Na junção desses dois líquidos, nós nos tornamos pérolas dentro da ostra. Agora não machucamos, agora nós somos lisos, temos um brilho da glória de Deus. Certa vez, na verdade no dia que Abraão foi justificado, Deus falou para ele: olha para o céu, Abraão, conte as estrelas, se é que pode. Assim será, Abraão, a sua descendência. E como se não bastasse, Deus falou o que para ele? Abraão, você está vendo as areias do mar? Assim vai ser a sua descendência, Abraão. Deus, quando ele estava olhando para isso, para a descendência de Abraão, ele viu primeiro o que? As estrelas. Ele viu a obra consumada, concluída. Mas antes, ele também contou para Abraão o que? A areia. Preste atenção. Essa areia éramos nós. Um dia, essa ostra, Jesus, pegou essa areia e colocou dentro dela. Isso machucou a Cristo, feriu a Cristo. Ele era ferido, enfermado, escravos na sua mão o machucaram. Os açoites, a coroa de espinhos, tudo isso era obra de Deus, para que você fosse transformado em pérolas. Você já olhou para uma pérola? Você já jogou luz nela? Ela brilha? Ela reflete? Sim, ela tem um brilho. O brilho de como uma estrela. Na verdade, quando Jesus vem, Ele assume a sua natureza e glorifica ela agora. Te coloca nos céus, como as estrelas dos céus, como as pérolas que brilham. Por isso o Senhor te deu uma nova e eterna natureza. Por isso a Bíblia fala que o pecado não terá domínio sobre vós. Primeiro porque você não está debaixo da lei, mas sim da graça. Mas também porque você morreu para o pecado. Por isso você não anda mais por aí pecando, planejando, vivendo debaixo da prática do pecado. Mas mesmo que caia na lata de lixo, a borboleta caia na lata de lixo, lá não é o lugar dela. Ela vai se levantar e vai voar novamente. Eu não sei se você percebeu, mas você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo na sua vida. Por isso, ao sair daquela porta, não saia como quem entrou, porque tudo está se fazendo novo na sua vida. Ao chegar em casa, você vai ter um novo marido, uma nova esposa. Não é que você vai casar de novo, não. Não, é porque Deus te transforma a tal ponto de fazer da sua esposa uma pérola preciosa e do seu marido uma pérola preciosa. Por isso, você já é uma nova criatura. Liso, fácil de lidar, brilha como uma pérola, porque você tem um fulgor da glória de Deus na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos cantar uma música, canção. Eu gostaria que, como o Senhor Jesus agora, enquanto nós ministramos essa canção, você confessasse diante do Senhor quem você é em Cristo. Fala para Ele: eu sou uma nova criatura, Senhor. O Senhor me fez uma nova criatura. Eu tenho fruto do Espírito, benignidade, bondade. Eu tenho os 9 frutos do Espírito. Comece a declarar diante das circunstâncias e necessidades. Declara quem você é em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu já morri com Cristo. Por isso não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora é pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim.
conosco. Levante as suas mãos. Vamos fazer uma confissão juntos. Fala assim: Senhor Jesus, eu sei que na cruz o Senhor morreu a minha morte, levou o meu pecado, para que hoje eu tivesse a sua vida e fosse feito justo, assim como o Senhor é justo. Pois tal qual o Senhor é hoje, eu sou nesse mundo. Por isso agora eu declaro que eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor me fez a justiça de Deus em ti. E agora eu declaro que eu saio desse prédio cheio de justiça, paz e alegria, para reinar em vida lá fora, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos, e nós estamos encerrados agora, em o nome de Jesus. Libera uma bênção sobre ele. Abençoa o seu irmão agora.